Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Um bom dia triste pelos números do Brasil ontem relativos à Covid. É um dia onde a gente viu uma escalada ainda maior noticiada pelo mundo inteiro em relação à doença no Brasil. Mais de 20 mil casos registrados em 24 horas, uma doença que está ensinando para as pessoas o que significa, né, uma curva exponencial, né, uma curva de progressão geométrica e o perigo que isso representa, porque muito antes do que a gente imagina, as coisas saem de controle, as coisas estão saindo de controle no Brasil. Mas, para trazer uma boa notícia para vocês, a gente tem uma conversa hoje com um dos professores que eu mais tenho ouvido, que mais as pessoas me perguntam muito assim, que livros você lê? Metade dos livros que eu leio são livros indicados pelo professor Ladislau. Eu vou na casa dele, ele pega uma biblioteca bonita que ele tem e aí puxa um monte de livro. E da última vez que eu estive lá, ele, por exemplo, me indicou Donuts Economics, que é um livro fantástico e que agora está virando uma moda enorme, todo mundo dizendo que é a economia que a gente tem que sair da crise com ela e etc. Os prefeitos das principais capitais do mundo se juntando. Ele tem uma experiência de vida incrível, tem uma cultura incrível e eu acho que vai abrilhantar aqui a nossa manhã. Então, antes de continuar, eu queria passar para dar um bom dia e as boas-vindas e passar para as saudações iniciais do professor Ladislau Dalba. Bom dia, gente. Um grande abraço. Estamos todos tentando pensar o futuro aqui. O professor, a gente vai aqui passar um pouco as notícias do mundo, depois entrar aqui um pouquinho nas notícias de Brasil, e a gente vai comentando essas notícias. Eu queria pedir para as pessoas que estão nos assistindo, eu sei que o senhor tem muitos admiradores, admiradoras, leitores do seu livro, sempre as pessoas citam aqui A Era do Capital Improdutivo no nosso canal, que é um livro incrível. Já queria avisar para vocês, que muita gente não sabe, o professor Ladislau, ele gravou em vídeo os capítulos da Era do Capital Improdutivo. Então, a gente vai mostrar aqui o site do professor para vocês poderem assistir o livro. É incrível, incrível. Todo mundo que assiste, tem várias comunidades que eu conheço periféricas que fazem grupos de estudo para assistir o vídeo, então está causando assim uma mobilização muito grande esse livro. Todo mundo super contente aqui para assistir. E eu queria pedir para vocês o seguinte, hoje é um dia especial com a presença do professor Ladislau, então eu queria pedir para todo mundo que está assistindo pelo YouTube, dar um like aqui, né? Se você está assistindo pelo celular, você tem que sair aqui do chat rapidamente para poder ver a mãozinha que está assim para dar um like. Isso é o que faz a gente aparecer como notificação. Muita gente reclama, não tem notificação. O YouTube faz essa notificação se o vídeo está demonstrando interesse, etc. Então é a era da informática, né? A era do conhecimento. Então, a gente tem que saber surfar nessa onda e conseguir aparecer nessa onda para ter espaço para a nossa narrativa, para ter espaço para o nosso espaço aqui. Espaço para o nosso espaço é ótimo, mas a verdade é que é isso mesmo que a gente precisa, né? A segunda derivada do espaço, ou espaço ao quadrado, né? E aí o seguinte, vocês que estão no Facebook, eu queria pedir para todos vocês que dessem também um compartilhamento. Já temos mais de 1000 pessoas ao vivo nos assistindo, então todo mundo que está no Facebook, deem, por favor, um compartilhamento para a gente poder chegar a muita gente com essa conversa, com essa live de hoje, com o professor Ladislau. Professor Ladislau, que é professor da PUC em São Paulo, mas ele tem uma história tão grande que a gente gastaria 1 hora de live falando da história do professor Ladislau, todos os países onde ele já teve, todas as contribuições que ele já deu para a Organização das Nações Unidas, para tantos outros organismos multilaterais no mundo inteiro, a história de luta que ele tem no Brasil, enfim, é uma história maravilhosa do professor. Professor, o mundo ontem registrando 5.112.000 casos oficiais da doença, mais de 330 mil mortes, esses são dados oficiais, o mundo inteiro cada vez mais falando sobre a subnotificação, que os números reais são muito maiores do que esse. Você tem que, o mundo teve ontem, né, para as pessoas que acham, não, acalmou, agora está tranquilo,
Ontem foi o dia com o maior número de novos casos registrados no mundo até hoje. Então, não é que está dando uma acalmada. Ontem foi o dia com o maior número de casos registrados até hoje no mundo. Os Estados Unidos continuam liderando as estatísticas, com mais de 93 mil mortes, se aproximando muito rapidamente das 100 mil mortes, que há algumas semanas atrás nenhum modelo previa, né? Eles tiveram que mudar todos os modelos, e os Estados Unidos com mais de 1,5 milhão de casos. E aqui um dado interessante para a gente começar hoje. Aliás, 2 dados que eu vou dar para as pessoas. Primeiro, os Estados Unidos, a Columbia University, eles fizeram um estudo e mostraram que se os Estados Unidos tivessem entrado em confinamento 2 semanas antes, se os Estados Unidos tivesse entrado em confinamento 2 semanas antes, ele teria evitado 84% das mortes e 82% dos casos. Quem está falando isso não é o jornal sensacionalista, quem está falando isso não é o site de esquerda, quem está falando isso é a Universidade de Columbia. Columbia University, uma das universidades de maior reputação nos Estados Unidos. 2 semanas antes, teria evitado quase todas as mortes, porque 84% é quase todas as mortes nos Estados Unidos. Olha o poder que tem uma figura pública que muitas vezes quer colocar seus interesses pessoais, seus projetos de poder, a sua intempestividade, o seu marketing pessoal acima de uma nação muito grande. E a gente, quando a gente navega no mar, a gente diz o seguinte: o problema de navegar no mar é que, como o mar é muito grande, qualquer desvio de 1 grau na sua rota te faz chegar a quilômetros de distância do seu destino final lá na frente, porque 1 grau de diferença aqui tem um poder muito grande de te distanciar do seu destino final lá na frente. E quando você lida com grandes nações, com grandes pessoas, com um número muito grande de pessoas, qualquer desvio pequeno da meta correta que você deveria ter causa um estrago muito grande. Imagina um desvio grande. Você causa, a gente está falando aqui, 84% do caso, a gente está falando de dezenas de milhares de pessoas que morreram sem precisar ter morrido. São mortes evitáveis. E aí a gente pega outros países que também tentaram isso. A Suécia, hoje, ela divulgou o primeiro teste na Suécia que ficou famosa porque a Suécia resolveu deixar o negócio correr mais ou menos solto lá para imunizar as pessoas. Eles fizeram um teste agora e viram que 7% só da população desenvolveu os anticorpos. Abaixo, foi frustrante, porque foi abaixo do que eles esperavam. Só que o número de mortes por 1.000 habitantes na Suécia é mais de 3 vezes, por exemplo, da Dinamarca, que fez as medidas de lockdown. E a Dinamarca hoje está entrando na fase 2 já do relaxamento do confinamento, abrindo parte das suas fronteiras, abrindo os espaços de recreação. Ou seja, morreu muito menos gente em termos relativos, em termos nominais, porque a população é um pouco mais da metade do que a população da Suécia, é menor do que a população da Suécia, uma tem um pouco mais de 10 milhões, a outra tem em torno de 6 milhões, mas em termos relativos também mais de 3 vezes menos, já considerando por 1.000 habitantes. Então ela salvou vidas e está se recuperando mais rápido. Professor Ladislau, quando, depois de 2020 anos da era moderna, depois de termos passado por idades onde o conhecimento, a gente não olhar para o conhecimento científico e a gente resolver colocar os dogmas acima de tudo, e a gente vê o impacto que isso teve, a destruição de vidas, as injustiças que foram cometidas, quando a gente vai conseguir olhar para a ciência e entender que a ciência ela é uma ferramenta nossa, não é uma inimiga nossa, porque são milhares de mortes que estão acontecendo no mundo por desafio à ciência. Olha, o uso político dessa pandemia é uma sem-vergonhice muito grande, né? Na realidade, você se declara em nome da economia, né, de proteger empregos, em nome do dinheiro, e, na realidade, como o processo é exponencial, quando você se concentra em controlar a doença, você rapidamente reduz o nível a um nível que é compatível com as infraestruturas de saúde que você tem, e, a partir daí, você pode recuperar a economia, né? Os que adiaram
isso, como nos Estados Unidos, ou como no caso brasileiro, você ferra as pessoas e ferra a economia, porque você junta os dois polos negativos, né? Agora, o que temos pela frente, eu peguei os últimos dados da BBC e da Organização Mundial da Saúde, a expansão muito acelerada, porque só agora o vírus está entrando fortemente nas áreas mais pobres do mundo. Eu penso a Índia, penso a África, penso regiões do Brasil, coisa do gênero. É gente que não tem dinheiro, então eles não têm como se proteger, eles têm que buscar a grana. Você tem gente que está morando em condições que não tem como se isolar, não é? E são gente que estão em regiões onde as infraestruturas de saúde são muito fracas. Então, agora nós estamos entrando realmente na fase mais catastrófica. Isso é muito preocupante, né? Agora, eu assisto os jornais internacionais, o da China, Estados Unidos, França, Inglaterra, tal, BBC, e é muito impressionante, porque todo mundo lá está discutindo as formas de enfrentar a pandemia. Aqui você liga o Jornal Nacional, enfim, os diversos noticiários, é tudo sobre os últimos bate-boca em torno de quem é ministro da Saúde, de que se troca na Polícia Federal e coisas do gênero. Então, nós temos um desajuste radical entre o tipo da ameaça e a força da ameaça e esse vazio político, né, em termos de desenhar efetivamente uma política de enfrentamento, né? Você acaba tendo nem a vantagem econômica, nem a vantagem da saúde. E aí eu queria até puxar, né, de um professor de economia, até para as pessoas que nos assistem aqui, que é um tema que eu falo muito, professor, que a palavra economia vem do grego, né? Oikos nomeia, né? Que é a gestão do lar, né? E as pessoas, hoje em dia, elas traduzem economia como dinheiro. Elas acham que economia é dinheiro. Se economia fosse dinheiro, por exemplo, um quilombo ou uma sociedade de pequenos agricultores, elas não viveriam um processo econômico, porque em muitos lugares desses não circula dinheiro, eles não precisam de dinheiro. Mas lá funciona um processo econômico, muitas vezes, muito melhor do que o nosso processo econômico, porque o lar é muito mais bem gerido, o lar faz com que a riqueza seja distribuída por todos, com que todos tenham uma qualidade de vida melhor, a relação entre elas seja melhor. Nesse momento onde as pessoas falam que a gente tem que pensar saúde ou economia, saúde não faz parte dessa gestão do lar, não faz parte do processo econômico, cuidar da saúde não é estar naturalmente cuidando da economia? Veja bem, o essencial aqui é orientar as medidas em função do bem-estar das famílias, né? Ele diz que se trata, e de maneira sustentável, sem prejudicar o meio ambiente. Nas políticas que funcionam, quando você dirige recursos para a base da sociedade, né, ela tem como se proteger melhor. Nós estamos fazendo a política inversa aqui, porque estamos passando uma merreca para as famílias e o grosso do dinheiro está indo para os bancos, né? E os bancos estão dizendo, nessa época de crise, nós somos prudentes e estamos segurando o dinheiro porque nós somos responsáveis, né? Que é o discurso dos bancos. Mas, na realidade, orientar os recursos para a base da sociedade, isso gera consumo, gera dinamização do emprego, as empresas passam a ter para quem vender, isso, por sua vez, tanto a atividade do consumo como a atividade das empresas gera impostos e a conta fecha, né? Na realidade, se as famílias recebem mais dinheiro, elas vão fazer compras, vai se transformar em atividade econômica, vai se transformar em dinheiro que vai chegar, de alguma maneira, ao sistema financeiro também, mas a partir de satisfação na base, né? É o mesmo drama que a gente viu em 2008 nos Estados Unidos, que, em vez de ajudar as pessoas que estavam ferradas nas hipotecas delas, né, na crise de 2008, passou o dinheiro para os bancos repassarem para a população, né? O banco não tem esse interesse, e no caso brasileiro nem tem nem essa capacidade, porque eles deixaram há tempos de serem fomentadores de economia, eles são essencialmente extrativos, né? É o capitalismo extrativo, como chama a Marjorie Kelly, né? Na realidade, nós temos que concentrar a nossa visão de que é melhor
para as famílias. Isso envolve tanto a política de saúde como as políticas econômicas, né? E isso, por sua vez, melhora a própria dinâmica econômica. Esse ponto que o senhor está falando é muito interessante. Temos aqui já mais de 3.000 pessoas ao vivo. Muito obrigado por todos que estão nos assistindo aqui hoje. E eu tenho falado muito, professor, o seguinte: o sistema financeiro, em tese, né, ele é como as estradas por onde as riquezas fluem. E tudo bem, em tese poderia ser algo extremamente útil. Se você tem pessoas com capital em excesso e pessoas que têm falta de capital, esse capital poderia fluir de um para o outro para fazer com que aquele outro pudesse gerir e fazer nova riqueza também para todos poderem aproveitar. Só que o problema é o seguinte: os bancos são como os donos do pedágio nessa estrada onde fluem as riquezas. No Brasil, os bancos, eles cobram tanto esse pedágio que é como se o caminhão que estivesse indo com riqueza de um lado para o outro, o pedágio pega toda a riqueza que está no caminhão. Então não faz sentido a estrada, porque não faz sentido você circular numa estrada que o pedágio vai pegar toda a riqueza. Então é melhor ficar com o caminhão em casa. Então você não tem nenhuma geração de riqueza por conta. Pelo contrário, você tem uma desestimulação da riqueza por conta. E aí, só usando outra metáfora que eu uso muito aqui, que o senhor usou, que é muito boa, que é o seguinte: eu falo, todo o dinheiro que chega nas pessoas mais pobres, ele é imediatamente gasto, porque essas pessoas, elas não poupam, elas precisam para sobreviver. Então, 100 que chega, são 100 que voltam para a economia. É como se fosse uma planta. Se você rega uma planta por cima, muita água fica nas folhas e pouca chega na raiz, e aí a planta acaba morrendo, podre, fica fraca. Agora, se você joga a água na raiz, ela absorve toda a água e tem um pedaço que chega até nas folhas. Então, além dela ficar forte, ela alimenta tudo, até os que estão lá em cima. Então, é mais ou menos uma metáfora, né, professor, para o que o senhor falou. Eu gosto dessas metáforas. Você sabe o que é? Isso digo para os ouvintes, né? Quer dizer, tanto o meu esforço como do Eduardo e de outros, né? A gente tenta usar metáforas, né? O pedágio, a planta, para ver se as pessoas entendem essa tragédia. Porque quando você assiste a mídia comercial, vão te dizer não, porque o banco precisa de liquidez, né? O nosso problema é ter dinheiro no bolso, né? Os bancos é liquidez, né? Certo? Agora, a metáfora do pedágio é excelente, porque, na realidade, o dinheiro passa pelo banco e eles tiram um pedaço disso. Se você pega um caminhoneiro que vai pagar mais no pedágio do que o lucro que ele tem com a viagem que ele está fazendo, não vale a pena, simplesmente, certo? Exatamente. Agora, eu peguei hoje de manhã, né, os dados da taxa de juros efetivamente praticada, né, para pessoa física, para famílias, né, chamado custo efetivo total, tá? 96% ao ano, tá? O juro é ao ano. Na França é 3% ao ano, tá? Para as pessoas jurídicas... Repete para as pessoas, por favor, ouvirem, porque tem certas coisas que a gente tem que voltar, igual gol, quando tem gol na televisão, a gente tem que dar o replay para ninguém perder esse momento. Esse momento da live eu não quero que ninguém perca. Repete, que as pessoas ficaram até confusas com essa diferença tão grande. Olha, para já a fonte é ANEFAC. Você escreve ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças e Contábeis, tá? Nada de esquerda, coisa do gênero, tá? Vocês pegam lá taxas de juros e você tem a cada mês as taxas de juros efetivamente praticadas, não o que aparece na TV, tá? Mas efetivamente praticadas para a pessoa física, para as famílias. Hoje, nos bancos, é 96%. Tá? Em 2013, era 88%, ou seja, aumentou de lá para cá. Tá? Isso é importante, porque eles só falam em redução da taxa de juros. Na França, é 3% ao ano, na Europa, enfim, essa coisa. Né? Agora, para as pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas pegam dinheiro lá fora. Tá? Agora, a pequena e média empresa vai na agência onde tem a conta. Né? A média é, hoje, 44%. Tá? Aí a ANEFAC diz, não, o juro baixou, porque realmente baixou de 45% para 44%. Imagina a taxa de lucro que você tem que ter numa empresa para pagar essa taxa de juro e ainda por cima poder devolver o empréstimo. Então, essa imagem, a metáfora da taxa do pedágio é muito boa, tá? Porque quando você drena mais, você está simplesmente paralisando a atividade econômica, né?
Então, você está drenando a capacidade de compra das famílias, você está drenando a capacidade de investimento das empresas, e, através da dívida pública, você está drenando a capacidade do governo financiar saúde, SUS, educação, etc., etc. Né? Então, na realidade, os três grandes motores da economia, que é a demanda das famílias, a produção e investimento empresarial e as políticas de infraestruturas e de políticas sociais do governo, ficam travadas. Né? Nós estamos, desde 2014, nós estamos com a economia paralisada. É importante a gente falar isso para as pessoas. Quando teve a discussão da PEC 10, e eu falava o seguinte, vem cá, não é assim, gente, a gente não tem que chegar dando um cheque para cada banco, porque isso de você comprar o ativo por um preço fora de mercado é igualzinho dar um cheque. A gente não pode dar um cheque para os bancos todos, com o Brasil inteiro passando fome, só porque falaram a palavra mágica, crise sistêmica. Calma, não é assim. Existem vários graus de ajuda, existem vários graus de crise. Você tem que saber onde é que você vai atuar no momento onde a riqueza ela não é farta, ela é escassa. Você tem que entender o seguinte, se a crise fosse tão sistêmica assim, não tinha o Itaú doando 1 bilhão, a BTG doando 60 milhões, o Bradesco reportando lucro acima de 3 bilhões com um monte de provisão. Não é assim a crise sistêmica. E para você dar esse cheque, você tem que pedir um monte de contrapartida, não se pediu contrapartida nenhuma. E aí as pessoas falam, não, o Eduardo está falando que banco pode quebrar, que não sei o quê. E eu até falei, se um banco pequeno fez um monte de besteira, ele tem que quebrar, o dono do banco tem que honrar com seu patrimônio que acumulou ao longo dos últimos anos todos, e a gente tem que proteger o sistema, tem que proteger o poupador. Mas existe um medo, assim, dessa história dos bancos, e eu digo o seguinte, até agora não teve um banco ou uma corretora que abriu a boca para falar o seguinte, olha, tá difícil, as medidas não foram boas. Numa crise dessa, se você não tem uma reclamação, você pode ter certeza que pecaram pelo excesso. E, no entanto, as pessoas no Brasil que precisam de receber os R$600, ontem, a Caixa, ela contrariando a lei que criou a ajuda, ela proibiu as pessoas que recebem o dinheiro na sua poupança digital transferirem o dinheiro. Ela proibiu. Ou seja, a gente está dificultando a vida das pessoas mais pobres, porque se fizer isso, pode ser que o cara é incrível como a gente pensa em 1 milhão de possibilidades que o pequeno pode vir fraudar a gente, e a gente tem uma vista grossa tão grande para o grande fraudar a gente num dinheiro tão grande. E aí eu queria só trazer 2 pontos aqui para o professor falar. O professor está lançando um livro, né? Deixa eu botar aqui a capa do livro do professor. E agora está lançando, acho que semana que vem, né, professor, que o senhor lança isso, né? Semana que vem o SESC está lançando online, tá? Gratuitamente, às 16 horas na terça-feira, 26. Então, esse é o livro, O Capital se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais. O prefácio é incrível e eu queria trazer 2 pedaços aqui do prefácio que me marcaram muito. Olha só, primeiro esse. Que é uma coisa que eu tenho falado tanto, e tenho sido tão criticado, eu fiquei tão feliz de ver isso aqui escrito por alguém tão mais culto, inteligente, experiente do que eu, que é o seguinte, qualquer agricultor que trabalha a terra na Nigéria tem mais inteligência social e maior contribuição para a humanidade do que os idiotas de Wall Street que gritam alegremente, greed is good. E aí essa outra frase, que para mim, essa frase a gente tinha que tatuar na alma, que é o seguinte, nenhuma política funciona a partir de certo nível de desigualdade. Fala pra gente, professor, não adianta, se a gente não atacar o problema que está na raiz, não adianta vir com ideias mirabolantes e ismos para cá, ismos para lá, sem atacar a raiz do problema. Olha, o eixo central é o seguinte, o dinheiro tem que ser produtivo. O dinheiro, quando é transformado, por exemplo, em políticas de saúde, políticas de educação, no Brasil chamam de gasto, curiosamente, né? Mas, na realidade, em investimento na sociedade, né? Você vai ter uma sociedade mais produtiva. Eu trabalhei em planejamento, trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Ásia, em diversos países, montando sistema de planejamento. Você simplesmente vai juntando quais são as atividades que mais vão gerar efeito multiplicador, né? Então, se eu pego, por exemplo, em Moçambique, uma região que tem um potencial agrícola forte, mas tem
frágil infraestrutura de transporte, então eles não têm como aproveitar essa produção. Eu, destravando aquela região, abrindo uma boa estrada, eu tenho efeitos multiplicadores muito grandes. Né? Outro exemplo que a gente usa é do saneamento básico. Né? Nós temos grande parte de pessoas que estão afetadas pelo coronavírus hoje que têm dificuldade de acesso de água, coisa do gênero. A gente tem essas estatísticas internacionais. R$1 que você coloca em saneamento básico são R$4 que você economiza com gasto de saúde. Né? Então, na realidade, você está tendo efeito multiplicador. Então, você dizer os bancos são sólidos no Brasil porque estão dando lucro. O banco é atividade meio, não tem que dar lucro. Ele tem que fazer as instituições que produzem coisas úteis darem lucro. Então essa mudança de enfoque, pensar o dinheiro como essencialmente tendo que ser produtivo é absolutamente essencial. Né? E a dimensão ética é que, você sabe, para já, os pobres não foram eles que criaram esse sistema, estão se ferrando com um sistema que não é eles que criaram. Então, o problema de um sistema que não funciona, eu queria lembrar, é uma tragédia esse coronavírus. Tá? Nós vamos chegar rapidamente, enfim, a 500 mil de pessoas que morrem, mas de crianças que morrem de fome por ano, tá? Eu peguei o dado da FAO, tá? No ano passado foram 3,1 milhões de crianças que morreram de fome. Não precisa inventar vacina, não precisa paralisar a economia, sabemos onde estão, custa uma merreca e temos ampla produção de alimento. O que a gente produz de alimento hoje é mais de 1,5 kg por pessoa por dia. Certo? Então, esse deslocamento, que a dimensão ética é essencial, né? Não é o mercado, né? Quer dizer, desde do Milton Friedman, não se inventou, não. Uma fábrica, as suas paredes não tem ética, enfim, são instalações, né? Mas as pessoas têm que ter ética. Quer dizer, esse negócio tem que servir para alguma coisa, ou seja, a economia tem que servir para nós, não a gente estar a serviço da economia e dos bancos. Né? Isso aqui precisa de uma mudança assim, de inversão de rumos, digamos assim. Veja que tem um dado interessante, professor, que o meu amigo João Paulo Pacífico, que é um empresário que eu admiro demais, que veio aqui outro dia, ele falou, alguns estudos mostram que 15% dos CEOs das maiores empresas do mundo têm traços de psicopatia. E eles mostram, tá, que se você quer realmente ter o máximo de lucro possível na sua empresa, é realmente melhor você contratar um psicopata. Então, o livre mercado sem ética é um livre mercado que joga psicopatas em 100% das empresas. Aí eu faço a seguinte pergunta, é isso que a gente quer? E aí eu já volto para o senhor falando o seguinte, a Nova Zelândia, a discussão na Nova Zelândia, que tinha adotado o neoliberal, é um país completamente diferente, menos de 6 milhões de pessoas, tudo, eu não gosto de comparar, porque lá fez aqui, mas muita gente usa aqui não, porque a Nova Zelândia usou o neoliberalismo, etc. Depois das políticas neoliberais, eles chegaram num ponto onde a Nova Zelândia era, de todos os países da OCDE, aquele que tinha a maior taxa de pobreza entre os jovens, entre as crianças. Uma das maiores taxas de pobreza, né? Na região lá era maior, mas em todos os países da OCDE é uma das maiores taxas de pobreza. Você tinha um dos maiores números de suicídio na Nova Zelândia. Então, o que eles resolveram fazer há uns anos atrás? Colocar como meta não o produto interno bruto, mas o índice de desenvolvimento humano das pessoas na Nova Zelândia. E aí, hoje, as notícias que estão no jornal é o seguinte, que mais do que nunca, a primeira-ministra da Nova Zelândia, depois dessa crise, para estimular o emprego e garantir nessa volta a qualidade de vida das pessoas, ela está pensando em implementar e dar força, que é uma ideia que já tem algum tempinho na Nova Zelândia, a semana de 4 dias, ao invés da semana de 5 dias. Porque as pessoas vão viajar mais, e o turismo lá é importante, as pessoas vão poder se cuidar mais. O professor Pockmann fala muito o seguinte, tem o trabalho autônomo e heterônomo, né? Ou seja, o trabalho que a gente faz para a gente e para os outros. Dá mais tempo para o trabalho que a gente faz para a gente
tirando um pouco do trabalho que a gente faz para os outros, para a gente poder construir a nossa família, nosso ciclo de amizade, nossas redes sociais de verdade, não as virtuais. Então, veja, o que seria dito no Brasil se a gente falasse em diminuir a semana de 5 para 4 dias? Eu falar que a gente é um maluco, mas, ao mesmo tempo, o país que a gente parece idolatrar está querendo fazer isso. Então, assim, é tudo uma guerra de narrativa também, né, professor? Olha, tem muita coisa sendo pensada, né? O New Economics Foundation de Londres, eles fizeram uma pesquisa de produtividade e chegaram à conclusão que o ideal em termos de produtividade para a Inglaterra seria a semana de 21 horas. Parece chocante, mas na realidade é o seguinte: você tem muita atividade de produtos tradicionais que estão sendo automatizados, né? E grande parte da capacidade de transformação econômica é de uma boa cabeça, de pensar, de criar, não é quantas horas você está sentado ali no teu trabalho, né? Então, essa visão de que a gente pode trabalhar menos no sentido tradicional, esquece, às vezes, de que isso vai se transformar em muito mais atividades de consumo de cultura, de atividades esportivas, de crianças que vão conviver melhor com as famílias, ou seja, vai se dinamizar um outro universo de atividade muito ligado ao bem-estar das famílias, né? Então, eu acho que eu trabalho com 2 eixos básicos, Eduardo, que um é a redução da jornada e 2 é a renda básica, tá? São 2 eixos fundamentais, porque você tem uma subutilização gigantesca da força de trabalho, tanto no Brasil como no mundo em geral, tá? Muita gente parada. Eu queria lembrar, nós temos uma força de trabalho no Brasil de 105 milhões, né? Nós temos 13 milhões de desempregados, desemprego aberto, e 40 milhões de informalidade, né? 43 são 53, é a metade da nossa força de trabalho, né? O emprego privado no Brasil é 33 milhões, 31%, né, do emprego né, dessa coisa. Então, na realidade, a redução da jornada redistribui o vínculo empregatício, que é melhor, né? O estudo básico, que é francês sobre isso, chama trabalhar menos para trabalhar em todos, né? Tem tudo a ver, né? Em vez de ter uma parte que se mata de trabalho e outra que fica desesperada porque não tem trabalho, a gente tem bom senso. Agora, quando a renda básica é o seguinte: como nós estamos na transição para outros sistemas de produção, e o meu livro é em grande parte sobre isso, nessa transição muita gente fica perdida, né? Porque perde o emprego, porque tem empresas fechando, coisa do gênero. Então, em vez de assegurar os R$600 emergenciais, coisa assim, pensar, não, vamos generalizar, algumas coisas não podem faltar a ninguém, porque, inclusive, gera muito mais custos indiretos, né, de segurança, de morte, de doença, etc. Então, vale a pena, compensa generalizar uma renda básica, né? Simplifica em termos burocráticos, né? Isso ajuda e não se pode dizer que não há dinheiro para isso, porque, voltando ao argumento que a gente estava falando com o Eduardo há pouco, né? Esse dinheiro na base, ele não para. O dinheiro que vai lá para cima, ele também não para, ele vai em grande parte para paraísos fiscais, vai para evasão fiscal, enfim, né? Mas isso é outra coisa, mas ele não retorna para dinamizar a economia. O dinheiro na base da economia, ele dinamiza o conjunto do processo, inclusive o andar de cima. Isso aqui não é ideologia, não é invenção, é assim que funcionou o New Deal nos Estados Unidos, né, na crise dos anos 30, é assim que funcionou a reconstrução da Europa. Eu acompanhei muito, porque eu sou filho de poloneses, né? Enfim, eu nasci durante a guerra, enfim, então, na realidade, funcionou, porque você generalizou o bem-estar, o que gera demanda, né? Um bom empresário, ele não precisa de discurso ideológico. Para funcionar a empresa que produz efetivamente coisa, ela precisa de gente com dinheiro para ter para quem vender e de juro barato para ter como investir e financiar a produção. No Brasil, ele não tem nenhum nem outro, né? Eu achei engraçado no Estadão, estava um empresário comentando, né? Realmente está
está mais barato eu contratar, porque quebraram aí as leis trabalhistas, né? Mas para que eu vou contratar se não tenho para quem vender? As empresas no Brasil estão trabalhando com menos de 70% da capacidade, isso antes do coronavírus, imagina agora. Então, na realidade, essa ideia que continua, ou essa prática, né, dos grandes grupos financeiros, né? Aí eu volto, o Eduardo Moreira já apresentou os 206 bilionários, né, da Forbes, né? Esse negócio... quem me deu a dica foi o professor Ladislau, hein? Eu falo no meu vídeo, ele que me falou, Eduardo, olha isso, porque isso é maravilhoso para você entender. Eu lembro até hoje, o Eduardo lembra assim, gente, Forbes Life, modo de vida Forbes, carros, jatos e iates, chegou a hora de escolher o seu. Gente, que uma vergonha, esses caras estão em outro planeta, tem gente morrendo, esse negócio, quer dizer, é uma questão de decência humana, né? Estava conversando com o Eduardo, que esse negócio diz que não, o professor Ladislau é de esquerda, né? Eu estou de saco na lua disso, sabe? Porque aí diz assim, não, porque tem esquerda e tem direita, tem posições, tem opiniões, né? Mas que opiniões? Os caras estão metendo a mão no dinheiro, que é do povo, que é da máquina produtiva, certo? Mandando isso para paraísos fiscais, gerando sistemas de especulação financeira, se entupindo de dinheiro sobre a base do trabalho dos outros e dizem, não, há posições, né? Claro que há posições, né? Nós estamos embaixo, né? Eu sou professor. Quer dizer, tem um bom senso. Olha, eu queria recomendar muito, Eduardo, esse livrinho aqui, que saiu dos Kides, que é agora, 2020, tá? Calma aí que eu vou até tirar foto, professor. Toda vez que o senhor me recomenda um livro, ó, pronto. E eu leio, comigo não tem essa, professor indicou, eu leio. Então vamos lá, gente. What's wrong with economics? O que há de errado com a economia? Eles dizem o seguinte, está tudo errado, tem que inverter o negócio. A economia deve servir o bem-estar das populações e de maneira sustentável. Então, o que está aparecendo? As novas regras para a economia. Isso aqui é do pessoal de Londres, tá? Dizendo mudemos as regras, change the rules. Tá? Eu tenho aqui The Emerging Worldview, a visão de mundo que emerge, novo progressivismo, coisa assim, né? Isso aqui do Roosevelt Institute. Você sabe o que é? Está todo mundo começando a pensar, gente, os rumos estão mudando. Temos que voltar a controlar as corporações, voltar a controlar o dinheiro. O dinheiro tem uma coisa básica que o pessoal esquece. O dinheiro, antigamente, era aquela nota que o governo imprimia, né? Casa da Moeda e tal. Hoje, é dinheiro, são sinais magnéticos emitidos pelos bancos, certo? Com controle limitadíssimo, porque eles sabem que, no pior dos casos, o governo vai lá pegar nossos impostos e ajudar eles. Posso fazer uma pergunta para o senhor aqui, até como dúvida em relação a isso? Aqui o aluno falando. Antigamente, quando você tinha o padrão ouro, no começo, depois o padrão ouro começou a não ter exatamente o lastro de toda a moeda que era emitida, você tinha os tokens, né? Então era um pedaço das moedas que tinham emitidas, mas antes você tinha tudo que circulava de dinheiro, você tinha guardado dentro dos cofres algo que valia aquilo. Aí depois você começou a ter a moeda indo para os tokens até chegar nesse nível de virtualização que foi o que o senhor falou hoje. O dinheiro, na verdade, são impulsos eletromagnéticos que circulam e aparecem na nossa tela de computador ou numa maquininha de cartão de crédito, etc. Então, não existe necessariamente nenhuma correlação mais entre a quantidade de dinheiro e a quantidade de riqueza que esse dinheiro representa, né? A pergunta é a seguinte: o dinheiro, então, não seria hoje só uma proporcionalidade de poder? Ou seja, o que existir de riqueza para ser distribuído, o poder que existe para claim, né, para requerer essa riqueza é dividido na ordem do quanto as pessoas estão acumulando dessas moedas virtuais. O que eu quero dizer com isso? O dinheiro deixou de ser um representante de riqueza e passou a ser um representante de poder. É claro que as duas coisas estão interconectadas, mas hoje é muito mais um jogo de poder do que riqueza e as pessoas enganadas achando que é mais de riqueza do que poder. E quando elas imaginam que eles não querem distribuir o dinheiro porque eles não querem distribuir a riqueza, na verdade, o que eles não estão querendo distribuir não é a riqueza. O que eles não estão querendo distribuir é o poder.
algo que é o lastro hoje em dia dessa moeda. Está muito maluco esse raciocínio ou não, professor? Não, o cara entendeu tudo. Eu fico muito feliz, porque eu faço pedagogia da economia hoje, meus livros estão online, etc., os vídeos, né? Certo? O cara entender isso me deixa muito feliz. Você pensa o seguinte, tá? Quando estavam derrubando a Dilma, estavam dizendo, meu Deus, o Bolsa Família, nós não temos dinheiro com essa coisa. De repente, quando os bancos se encontraram hoje com um monte de títulos podres, né? Porque é tudo sinal magnético também, de repente se encontrou 1 trilhão e 200 bilhões. Só lembrando, o Bolsa Família é 30 bi. Tá? Ou seja, a relação é absurda. Agora, o essencial é o seguinte, toda a visão de como funciona a economia a partir da moeda está sendo revista justamente por isso. Não é mais uma moeda impressa pelo governo. São sinais magnéticos emitidos pelos bancos sob forma de dívida. Tá? A moeda impressa no mundo representa cerca de 3% da liquidez. 97% são sinais magnéticos. Vocês pegam o Lehman Brothers, né, que na crise de 2008 foi à falência. Ele tem, por exemplo, 10 bilhões, tá? Ele vai emprestar esses 10 bilhões que estão depositados por clientes dele, ele vai emprestar para uma empresa, cobrando uma taxa de juros. Tá? Mas aí a empresa não retirou esse dinheiro continua lá e ela vai retirando alguma parte. Então, ele diz, olha, eu agora vou emprestar outros 10 bilhões para outra empresa, certo? Porque ela não vai buscar também o dinheiro. E aparece outro. Quando fecha o Lehman Brothers, ele tinha emprestado 31 vezes mais do que o dinheiro que tinha em caixa. Isso é criação de moeda. Aí os bancos dizem, nós cobramos juros, mas nós temos custos, né? Custo de captação. Mas que custo de captação? Eu, professor Ladrilão, da minha idade, já tenho minha poupança, certo? O que rende o meu dinheiro que está no banco me cobra a inflação, me paga uma merreca, certo? Agora, vou emprestar esse dinheiro a 96% para outra família? Você sabe o que é? Eu tive aqui uma reunião, da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui, com a rede de bancos comunitários de desenvolvimento, que já são 113 bancos no Brasil. É muito interessante. Sabe? O pessoal está começando a emprestar uns para os outros. O raciocínio é muito simples. Se eu tenho meu dinheiro, está no banco, está me pagando uma merreca, o meu irmão precisa de um dinheiro, vai no banco e vai pegar esse dinheiro, certo? Porque o dinheiro não é do banqueiro, gente, o dinheiro é nosso, tá? E vão cobrar 96%, sabe o que eu faço? Eu falo, Mário, em vez de você pegar dinheiro no banco, eu vou tirar o meu dinheiro, vou passar para você, certo? E a gente racha os juros que a gente tem. Sabe o que é? A gente está tirando o pedágio da estrada. É isso. Passar o dinheiro. O Finapop, professor, que a gente lançou na semana passada, tem um monte de gente falando aqui do Finapop, até assim, é o bom problema, né? Porque a gente lançou, não tinha ideia que ia ter essa repercussão toda, a gente fez um financiamento para uma agroindústria do MST, exatamente nesse modelo, a gente aplicando na taxa da caderneta de poupança, eles pegando na taxa da caderneta de poupança, mais o custo só para registrar a operação. Em vez da gente estar financiando o que o Itaú, o Bradesco, o Santander vão fazer com esse dinheiro, que eu sei lá o que eles vão fazer, provavelmente emprestar 96% e arruinar a vida de umas famílias, a gente está permitindo que as pessoas possam ajudar aquilo que elas acreditam. Então, um monte de gente perguntando coisas do Finapop, a gente recebeu 1000 mensagens por e-mail no contato lá, @finapop.com.br, e a gente está organizando, porque a gente viu o potencial que a gente tem de unir pontas na sociedade e permitir que essa riqueza não fique onde não tem produção. Só para vocês entenderem uma outra coisa, nas metáforas do Eduardo, muito fácil aqui, isso não é nem metáfora, é uma explicação fácil. A pessoa que tem um dinheiro, né, e não está usando, essa pessoa empresta para aquela que consegue produzir riqueza. Por exemplo, plantar milho, plantar soja, fazer qualquer coisa. Essa pessoa que produziu essa riqueza produzida, um pedaço vai ficar com ela, um pedaço vai ficar com aquela que emprestou o dinheiro para ela fazer isso, e um pedaço vai ficar com o banco. Prestem atenção, a riqueza que tem para ser distribuída entre os três, ela é fixa, é aquela que foi gerada. Só tem um jeito do banco aumentar o quanto ele ganha. Ou ele vai tirar do cara que gerou a riqueza, ou vai tirar do cara que emprestou.
todo negócio que é bom para o banco é ruim para as outras pessoas. Sempre, sempre. Entendam que o banco aumentar a lucratividade, e aí vem isso que o professor falou, como ele não produz nada, toda vez que ele aumenta a lucratividade, ele diminui a produtividade, porque ele roubou daquelas pessoas que têm capacidade produtiva. É uma conta matemática que não tem como discutir, gente. Não é, professor? Ele não roubou, Eduardo. Ele está levando em conta que há riscos, né? Há risco, é verdade. O risco, naturalmente, é limitado porque o dinheiro não é dele, é nosso. Né? E até essa história de há riscos há controvérsias, porque quando o bicho pega, o governo vai lá e divide a conta do banco para todo mundo. Vamos falar um pouquinho de Brasil, a gente tem 15 minutos de live aqui, estamos com mais de 5 mil pessoas nos assistindo. Eu queria pedir, eu esqueci de pedir na meia hora, estou tão empolgado aqui com o professor Ladislau. Todo mundo que está assistindo no YouTube agora, vamos dar um like para esses últimos 15 minutos de live. Por favor, uma aula que a gente está tendo aqui para todo mundo, aberta, gratuita, com esse super professor. Então, todo mundo que está assistindo aqui no YouTube, se estiver no chat, ele tira o chat só para dar um like, que isso vai ajudar muito para mais gente chegar aqui no final da aula e depois, quando ela tiver postado. E todo mundo no Facebook, temos mais de 1.000 pessoas no Facebook nos assistindo. Todo mundo dá um compartilhamento. Se puder botar um comentáriozinho, não custa nada, gente. Esse negócio é o que faz a diferença. 5.400 pessoas nos assistindo. Vamos entrar em Brasil rapidamente, passar algumas notícias. São Paulo segue no feriado, mas a situação é dramática em São Paulo, né? Lembrando, quando a gente entra em Brasil, que o Brasil ontem teve mais de 20 mil casos, o Brasil está se aproximando rapidamente da Rússia, que ontem teve mais de 8 mil casos, ou seja, menos da metade do Brasil, e o Brasil está indo a passos largos para se tornar o segundo país do mundo em número de casos oficiais. Lembrando que o Brasil é o número 110 no ranking da lista de que testam cidadãos por 1.000 habitantes. Eu vou repetir. O Brasil vai ser o segundo, em 2, 3 dias, com mais casos no mundo, sendo o país que é o número 110, o 110º país no ranking de testagem. Ou seja, o Brasil provavelmente já está acima dos Estados Unidos em números oficiais, porque os Estados Unidos ele testa mais de 10 vezes mais do que o Brasil. Então, gente, a gente está vivendo uma catástrofe num país que estava vivendo outra catástrofe. É um acúmulo de catástrofes e o presidente fazendo brincadeira, fazendo ironia, desrespeitando as mortes das pessoas, desrespeitando esse sofrimento. Não é possível que você seja de direita, de centro, de esquerda, de baixo, de cima, do lado, 3D, 4D, 5D, você seja qualquer coisa e você compactue com isso. Não é possível que a gente pode estar nessa situação e alguma pessoa compactar com isso. As pessoas continuam sem receber, muita gente, a primeira parcela do auxílio de R$600, e como a gente falou, a segunda parcela, o governo está colocando trava, porque está com medo das pessoas fraudarem e está prejudicando um monte de gente que precisava fazer o DOC e a TED. É aquela história que o Gessé já fala muito. A gente olha assim, pobre, tem algum esquema que o cara está querendo. É malandro. Se é pobre, é malandro. Agora, o rico não é malandro? O rico que está ganhando os trilhões lá não é malandro? É elite do atrás, nosso amigo Gessé de Souza. É isso. Quando é o pobre, a gente já vai, caramba, vamos travar o cara é malandro, o cara tem fraude, o cara não sei o quê. Agora, o rico que ganha um monte de trilhão e não está reclamando, esse não tem malandragem, esse é o cidadão de bem, esse é o homem de bem, né? E aí, um outro problema que é o seguinte, o negócio está chegando num certo ponto, ontem teve mais uma agressão a um membro da imprensa, o cinegrafista lá estava fazendo uma reportagem, ele era da Globo, o pessoal aprendeu a odiar a Globo, você pode gostar ou não gostar de todo mundo, não tem problema, mas o cinegrafista, o cara está trabalhando ali, provavelmente é um cara que ganha R$2.000, R$3.000 por mês, está passando dificuldade, está na rua, está com máscara, sofrendo, chega um cara e começa a agredir, pega o tripé dele, rouba e começa a bater nele com o tripé, que loucura! E aí, quando o menino que passa fome vai lá e pega a bolsa da moça, aí fala assim, tem que diminuir a maioridade penal, tem que dar uma surra nesse moleque para esse moleque aprender. Que loucura, gente! Para onde é que a gente vai nesse mundo? Por isso que, às vezes, professor, assim, é difícil para mim, eu torço muito para a gente sair dessa crise transformado, mas quando a gente vê essas coisas acontecendo no meio da crise, os entregadores de comida ali recebendo menos, porque a empresa que está lucrando mais viu uma oportunidade, porque tem mais oferta de mão de obra, é difícil a gente imaginar que o Brasil vai sair dessa com essas pessoas
que estão no poder com tanta falta de humanidade, um país melhor do que era antes, né? Olha, o país não vai ser melhor, tanto assim que ele está parado desde 2014. Né? Eu peguei as duas faixas, né? A década 2003 a 2013, né? Que é a fase distributiva, nós tivemos um crescimento médio do PIB anual de 3,8%. De 2014 para cá, quando começa toda a transformação, nós temos um decrescimento médio de 0,4%. Né? Quer dizer, a economia está paralisada, e estava paralisada antes, certo? Quem acompanha a estatística sempre via que em março se dizia, não, no ano que vem vamos crescer 3%. Depois chegava setembro, dizia, no ano que vem vamos crescer 2%. Chegava no fim do ano, crescemos 1%. Né? Você desconta o crescimento da população, dá 0,3%, né? Cifras reais. Tá? Nós estamos com a economia paralisada. Deixa eu trazer um número importante, que é o seguinte: o Brasil não é um país pobre. Tá? Se você pega o PIB de 2019, 7,3 trilhões de reais, dividir por 210 milhões de habitantes, isso dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Então, na realidade, 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas, dá para todo mundo viver de maneira decente e confortável. Né? Então, na realidade, e não precisa reduzir tanto assim a desigualdade, mas só reduzir um pouco. O que se fez na Europa, se fez nos Estados Unidos, em tantos lugares, para reduzir situações críticas, é taxar o capital improdutivo. Certo? O Roosevelt fez isso na faixa mais elevada de fortunas financeiras, 90%. Ou seja, taxar o capital produtivo é muito interessante, porque o cara está ali ganhando em aplicações financeiras sem produzir nada, certo? De repente, entra um imposto forte sobre capital improdutivo, ele pensa assim, bom, deixa eu fazer alguma coisa útil com esse dinheiro, porque o imposto está forte. Você pode pensar isso mesma coisa com a terra. Grande parte do solo agrícola no Brasil, certo? São cerca de 5 vezes a dimensão da Itália, a terra parada, a terra agrícola, com água e terra e solo e tal, que está parada. Certo? Você faz a mesma coisa que faz a Europa sobre terra improdutiva, você lasca um bom imposto, o cara ou vende a terra para alguém produzir, certo? Ou ele passa a produzir. Então, na realidade, esse novo equilíbrio a se fazer é fundamental. Agora, eu gosto muito da visão, Eduardo, que você traz do acúmulo de catástrofes, né? Porque, na realidade, nós temos a tragédia ambiental, que está absolutamente explosiva, certo? E não é só a Amazônia, a água contaminada por toda parte, plástico nas nossas comidas, enfim, antibióticos na nossa carne, então, toda a tragédia ambiental planetária. Temos a tragédia da desigualdade, como é que você leu ali, nenhuma política funciona a partir de um certo grau de desigualdade, então a gente está perdendo a democracia, perdendo todos esses espaços, né? Então a gente tem que juntar isso com o caos financeiro. Né? O dinheiro está sendo extraído. Eu te falei dos 11 mil reais, que seria a divisão do nosso PIB. Agora, os 206 bilionários, em 12 meses, entre 2018 e 2019, eles aumentaram suas fortunas em 230 bilhões. É um grupinho que cabe numa sala de cinema, gente, 200 pessoas, tá? 230 bilhões, tá? O Bolsa Família é 30 bilhões. Tá? Tudo que estão dizendo, meu Deus, 600... 30 bilhões para 30 milhões de pessoas, né? Só para as pessoas... Vai para mais de 40 milhões de pessoas. Né? Isso aqui é trágico. Ou seja, nosso problema não é de falta de dinheiro, não é de falta de saber o que fazer, a gente sabe, né? O dinheiro tem que ir para a base da sociedade, porque isso dinamiza. Nosso problema é realmente político, é o que a gente diz de governança. Governo é uma coisa, a máquina administrativa. Governança é fazer funcionar o conjunto. Né? Agora, fazer funcionar esse conjunto significa a gente resgatar, no mínimo, o governo lá em cima. Muitas coisas interessantes, isso aqui está aparecendo pouco na imprensa, municípios, localidades, os movimentos como o MST está em 23 estados alimentando periferias urbanas, né, fazendo acordos aí de alimento, coisa do gênero. Quer dizer, muita gente na base
do Brasil, pegue as iniciativas da favela de Heliópolis, da favela de Paraisópolis, né? Os presidentes de rua, favelas fazendo vaquinha para alugar ambulância. Sabe o que é? Isso aqui o governo devia estar cuidando de tudo isso, né? A sociedade está se organizando como pode. Agora, eu vejo pela frente, enquanto não houver governo com pantalones, como dizem os hispânicos, né? Com capacidade efetiva de governo, nós estamos derivando. E vejam bem, a letalidade do coronavírus nas zonas sociais que não tem como se proteger é trágico. E além do mais, é uma covardia, certo? Porque essa gente foi fragilizada por esses grandes grupos aqui. É verdade, professor. Gente, estamos chegando aqui ao final da live. Eu queria dar alguns avisos antes de passar novamente para o professor. Primeiro, muita gente perguntando sobre a questão do Economia do Desejo, do meu livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu estou muito contente, muita gente já está lendo o livro, tá vendo. Ele tem um approach, ele explica o neoliberalismo, essa história toda, mas ele fala também de uma questão até meio que espiritual, humana, etc., e traça alguns caminhos para Estado, para iniciativa privada, dividindo essa história da economia do desejo e economia da necessidade, né? Como o mundo hoje em dia precisa dessa economia da necessidade e como ele está sendo dirigido pela economia do desejo. Então, vou deixar o link para todo mundo que quiser adquirir o livro aqui. Todo mundo que não é inscrito ainda no canal, a gente vai ter conversas incríveis ao longo dos próximos dias. Eu vou convidar o professor novamente ao longo das próximas semanas para voltar mais uma vez aqui. Tem muita gente pedindo, tem gente pedindo live até às 5 horas da tarde. Está todo mundo encantado com essa aula do professor Ladislau aqui. Então, todo mundo que quiser assistir todos esses encontros, não deixe de se inscrever, é super simples, aperta aqui inscrever-se e no Facebook também curtir a página. E aí, no finalzinho agora, compartilhem essa live. Quanta coisa o professor falou que a gente precisa fazer chegar nas pessoas. Então, se você está no YouTube, chega depois, saiu, pega ali o link, compartilha no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, fala, não deixe de assistir essa aula de hoje não, porque ela traz tanta lucidez do professor, porque a gente está vivendo, e quem está no Facebook, mesma coisa, dá um compartilhamento e sugere aos amigos, amigas para poderem assistir, porque são esses papos que fazem a gente ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo e até esperança, porque quando a gente se sente mais seguro, a gente tem mais esperança de que as coisas podem mudar, porque a gente se torna um dos agentes transformadores. Professor, eu queria agradecer muito e passar para o senhor fazer as suas considerações finais, já dizendo que é sempre uma alegria enorme estar junto, perto desse teu conhecimento, mas também dessa sua alma, que é uma alma, para mim, tão evoluída, cheia de luz assim, e humana, né? A gente está precisando de humanidade, humus, né? Terra, né? A gente falou tanto de terra aqui, a gente está precisando disso, de pessoas que sejam mais humildes, presas na terra, e não presas nesse ego maluco que hoje em dia circula tudo cheio de ódio nesse mundo virtual sem contato aí. Olha, gente, eu agradeço isso, o Eduardo está prestando um grande serviço com essas iniciativas. Nós precisamos de muito mais gente que entenda os mecanismos, porque aí gera um outro tipo de política, né? Deixa eu dizer também que não só no Brasil que estão procurando novos rumos, tá? Eu recomendo muito vocês pegarem no meu blog, vocês põem Ladislau na internet, vocês estão lá, ou então dobor.org. Vocês pegam dicas de leitura. Eu fiz, por exemplo, desse livro que eu mostrei, né, o que há de errado com a economia, certo? Eu fiz uma resenha, certo? Eu pego muita literatura internacional, porque o pessoal me manda. Então, eu faço resenhas, e então vai dar uma visão para vocês do que está sendo discutido internacionalmente. Inclusive, o último livro do Piketty, nem todo mundo vai ler 1.200 páginas, certo? Mas eu tenho lá meia dúzia de páginas, quais são os argumentos centrais. Eu sou essencialmente produtor de ferramentas, né, de compreensão desse processo. O Eduardo faz as coisas girar pelo Brasil, uma coisa extremamente útil. Você sabe o que é? São ideias, né? Mas a gente tem um ditado que diz que nunca devemos subestimar o poder transformar das ideias, né? Em particular se forem boas, né? Então, leiam, pegue o meu Pedagogia da Economia, os livros... Está lá, o site do professor. O site do professor está ali para todo mundo poder acessar tudo isso que o professor está falando. Isso aqui ajuda muito, tá?
é livre. Gente, economia não é para economistas, né? Se trata do nosso dinheiro. Todo mundo tem que se apropriar dessa compreensão. E não é complicado. É complicado quando você escuta os caras ali na Globo, outros grupos que te dizem a situação está complexa, os bancos precisam de fluidez e coisas do gênero. Ou de liquidez. Na realidade, quem precisa de liquidez somos nós, e sob forma de dinheiro. É bom senso, é baixar para o chão, as coisas não são tão complicadas e a gente tem que passar a exigir, em termos políticos, realmente o essencial, né? Algumas coisas não podem faltar a ninguém. Eu volto a dizer, é uma questão de decência humana, não de posição política. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por todos que estiveram aqui. E o senhor vai voltar em breve aqui, porque muita gente está pedindo isso, e eu fico muito feliz de ver essa alegria das pessoas. Eu consigo ver o brilho nos olhos dela, mesmo estando longe aqui do outro lado do computador. Um abraço. Até a próxima, professor. Tudo de bom, gente. Obrigado.